Pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso canal e hoje vamos falar sobre organização e planejamento. Você acorda cedo e não consegue realizar suas tarefas diárias? E no outro dia você acorda mais cedo e também não consegue organizar suas tarefas diárias. Então, qual é o problema? O que será que você está fazendo de errado? O fato de você acordar mais cedo não significa que seu dia será mais produtivo e que você conseguirá fazer mais coisas. E sim que você não está conseguindo organizar o seu tempo e se planejar para ser mais produtivo. Você está interessado nessa matéria? Então vem comigo e vamos contar um pouquinho sobre planejamento e organização. A gente não administra o nosso tempo, a gente gerencia o nosso tempo. Dessa maneira, quanto mais organizado você for, maior produtividade você terá. Existe uma crença limitante que fala que quanto mais tempo a gente trabalha, mais produtivo a gente é. Mas isso não é necessariamente a verdade. Porque quanto mais tempo a gente tem, mais tempo a gente demora para fazer um trabalho, o que faz de nós pessoas um pouco mais improdutiva de acordo com a quantidade de tempo que a gente tem para realizar determinada tarefa. Pois se você tem algumas horas, você realiza em algumas horas. Se você tem um dia, você realiza a mesma tarefa em um dia. Porém, se você tem 2 dias ou uma semana, você acaba realizando a mesma tarefa que realizaria em 1 hora, em algumas horas, em uma semana. Então, efetivamente, o tempo que você tem não te torna mais ou menos produtivo. O que acontece é que nós, seres humanos, temos uma tendência de procrastinar. Deixar para depois, ficar deixando para a última hora para que a tarefa seja realizada. Então vamos pensar em alguns fatores que contribuem para que a gente acabe procrastinando. Algumas pessoas têm mania de perfeição, querem fazer tudo o mais perfeito possível e acabam não fazendo nada. Essas pessoas que têm mania de perfeição ficam apegadas a detalhes e acabam demorando mais para realizar suas tarefas. Como consequência, acabam perdendo o foco e não sabem identificar aquilo que está acumulando e isso acaba virando uma bola de neve. Então, agora que já sabemos quais os fatores que acabam roubando o nosso tempo, vamos pensar em soluções práticas para organização e planejamento. Quais são os passos que podemos definir para uma organização de tempo eficaz? Muitas pessoas começam a pensar que o planejamento dá muito trabalho, e com certeza dá muito trabalho, mas planejar pode reduzir o seu trabalho no futuro e diminuir o seu tempo e organizar e otimizar as suas tarefas. Existe uma frase muito famosa de Abraham Lincoln que fala que se ele tivesse 6 horas para cortar uma árvore, ele levaria 4 para amolar o machado. Ou seja, planejar é algo essencial para que o trabalho seja realizado com sucesso. Não é que planejar leve muito tempo, mas ele te ajuda a otimizar o seu tempo e organizar o seu dia a dia. Uma das coisas que podemos pensar é na construção de algo grandioso como uma casa. Demoramos muito mais tempo no planejamento, no controle, na organização, para que depois ela seja construída e que nada dê errado.
E mesmo assim, alguns percalços acontecem na construção. Algumas coisas acabam faltando e outras coisas que ainda não são previstas acabam acontecendo, mesmo com o projeto pronto. Então, vamos falar sobre 4 etapas que podem auxiliar para que o planejamento aconteça. Primeiro, vamos usar um método chamado método SMART para definir os nossos objetivos. A definição de método SMART é bem claro e importante para se pensar. A gente pode pensar no S como específico. O seu objetivo precisa ser específico. O M como mensurável. O seu objetivo precisa ser mensurável. Precisa ser um objetivo que você possa alcançar, medir. O A, então, vai ser de alcançável e atingível. Então, você precisa de uma coisa factível. O R será de relevância, que vai remeter à ideia de que aquilo é importante para você. O T é o tempo. Precisa definir um tempo para alcançar o seu objetivo. O segundo passo é direcionar ações. Uma vez que você tem seus objetivos claros e estabelecido, esse é o passo que descreve as ações que você precisa alcançar para esse objetivo. Nesse determinado tempo, o que é importante colocar, o que é importante tirar. A primeira pergunta é quanto? Quanto do meu tempo eu vou conseguir para investir nesse trabalho, nesse objetivo? Essa pergunta precisa ser para qualquer objetivo da sua vida. O quanto é muito importante para que os objetivos sejam atingidos. Mas supondo que você queira colocar esse objetivo apenas para a sua área profissional, você queira se qualificar melhor, você precisaria escolher um curso e verificar quanto do seu tempo seria disponível para realizar. Se o curso é semestral ou anual, você precisa colocar isso na sua organização pessoal. Na sua tabela de organização, você precisa decidir qual curso, quanto tempo, quanto será gasto, como você fará, que tempo você terá de disponibilidade, em quais períodos você estará ocupado e assim por diante. A segunda pergunta é quando? Quando você fará isso? Em que época? Neste momento, você precisa se organizar. Se você já irá começar os seus trabalhos ou se você precisará de mais tempo para inseri-lo, ou até se você precisa se planejar para o futuro. E a terceira etapa é definir as prioridades, aquilo que será necessário para você realizar as suas ações e atingir os seus objetivos. Sua organização precisa estar bem planejada para que seus objetivos sejam alcançáveis. Organize suas atividades rotineiras para que elas não tomem seu tempo. Você precisa organizar suas atividades do dia a dia para que elas não roubem seu tempo. E, se necessário, precisa delegar para que outras pessoas possam fazê-las, para que você faça coisas mais importantes. Você deve deixar 80% do seu resultado nas atividades essenciais e 20% apenas para as suas atividades rotineiras. O que acontece muito com as pessoas é que elas acabam fazendo as atividades rotineiras e deixam as atividades essenciais de lado e não conseguem atingir seus objetivos. E quando você começa
a realizar algumas atividades que não são essenciais para os seus objetivos, você acaba perdendo o foco. Então, como organizar tudo isso? Você precisa estabelecer suas metas para realmente não perder o foco. Saber aquilo que é essencial para você, para a sua realização, para seu projeto, para que nada saia do controle. E se sair, você conseguirá rapidamente voltar ao controle se você tiver um planejamento eficiente e eficaz. Uma grande dificuldade do ser humano é deixar as atividades rotineiras atrapalharem o seu dia a dia, pois deixam que elas assumam a maior parte do seu tempo e acabam roubando aquilo que é precioso, o mais importante para a realização de suas tarefas diárias. Uma das grandes coisas que é possível fazer também é eliminar as distrações. Conseguir olhar para aquilo que te atrapalha e eliminar. Se é um serviço, que ele possa ser terceirizado para que você otimize seu tempo. Se é algo que te distrai, como uma rede social, que você possa reduzir o seu uso para que seus trabalhos e seus objetivos sejam realmente alcançados. Então, diante disso, vamos para as dicas práticas para organização e planejamento. A primeira coisa que você precisa pensar é em ter uma agenda, seja ela digital ou em papel. A agenda é para que você organize seus trabalhos, seus horários e se oriente espacialmente, ou seja, coloque seus compromissos em dia de forma organizada para não perder o foco das suas atividades. Existem vários métodos para se organizar. Você pode usar uma agenda, um planner ou uma agenda digital. Você escolhe o método que mais se adequa a você. O importante é que você se organize e anote todos os seus compromissos e atividades. Além do mais, nas agendas você poderá estipular o tempo necessário para que cada tarefa seja realizada sem que você perca o foco. É comum que muitas pessoas utilizem listas para se organizar, porém as listas acabam atrapalhando as pessoas, pois uma lista de tarefas não significa necessariamente que você tem a organização, e sim que você tem alguns afazeres, e quando você não planeja seu tempo, você pode acabar acumulando tarefas e deixando para o dia seguinte, e no dia seguinte, e no dia seguinte, e a sua lista de tarefas não cumpridas só irá aumentar. Quando você utiliza a lista, você até tem a ideia de que você está organizado, mas isso é uma coisa que você vai perceber ao longo do tempo. Lista serve para organizar pequenas tarefas, poucas tarefas. Quando a sua lista tem mais de 10 itens, isso é praticamente impossível de acontecer no seu dia a dia. Voltando no começo do nosso vídeo, como Parkinson já dizia, quanto mais tempo eu tenho para fazer uma tarefa, mais tempo eu irei levar para realizá-la. Aqui existe um contraponto, quando você superestima algumas tarefas. Tarefas que deveriam ser realizadas rapidamente acabam ficando mais tempo para serem realizadas porque você superestima o tempo. A ideia de planejar é uma habilidade que pode ser aprendida e aprimorada. Quanto mais você treina, mais você consegue se organizar. Pode ser que você não tenha esse hábito de se organizar e leve tempo para aprendê-lo. Porém, você precisa insistir para que esse hábito se torne constante. Não desista na primeira falha que você cometer. Persista para que seu planejamento possa ser eficiente. Quanto mais você treina, mais você adquire essa habilidade de se planejar e se organizar.
Uma outra coisa que você não pode se esquecer é que você precisa conferir a sua agenda. Não adianta nada você ter tudo anotado e esquecer de olhar sua agenda. Confira aquilo que foi realizado e aquilo que precisa ainda ser realizado. Você terá como se organizar melhor olhando sua agenda e não perdendo nenhum dos seus compromissos. E também reagendando algumas coisas que precisam ser feitas em outros momentos por falta de tempo. Tem muitas pessoas que organizam suas agendas no final de semana, mas esquecem-se de olhar para elas e acabam tendo uma organização linda, porém não efetiva, pois não utilizam as agendas como deveriam. É claro que muitos imprevistos acontecem, mas você precisa organizar até seus imprevistos e se reorganizar à medida que o tempo for passando. Um dos aspectos que pode ser considerado aqui é o tempo emocional, quando você gasta muito tempo se irritando e se desgastando com coisas desnecessárias, com algumas coisas que te aborreceram e esquece efetivamente de fazer aquilo que tinha sido planejado. Você começa a ruminar e remoer a situação e esquece dos objetivos que você tinha em mente. Outro aspecto importante é que você precisa organizar os seus ambientes e também as suas coisas, seja pelo tempo que você perde procurando papéis e informações ou até arquivos. A falta de organização rouba o seu tempo e faz com que as coisas não aconteçam. Outro detalhe essencial é começar a verificar o que são os drenos. Drenos são coisas que acabam roubando o seu tempo ou fazendo com que você se desgaste demais e gaste tempo em coisas desnecessárias. Pode ser desde uma pausa para um cafezinho que levaria 5 minutos e acabou levando 40, ou também algumas entradas na rede social que acabam deixando com que você perca mais tempo neste momento do que o planejado. Então, rapidinho você abre o celular, suas redes sociais e começa a verificar algumas coisas que não estavam planejadas e acaba perdendo praticamente a sua tarde toda naquele momento. Bem, essas foram as dicas sobre planejamento e organização pessoal. E o que é importante a gente verificar neste tempo de organização e planejamento? É importante a gente salientar que tudo no seu planejamento vai demandar tempo e organização. Você precisará investir nesse momento em planejar, organizar e precisa ser um exercício contínuo, pois não é nada fácil, mas você precisa se disciplinar e fazer continuamente para que você adquira essa habilidade. Existem muitas ações que podem te ajudar a se organizar, mas você precisa fazê-las, não pode deixá-las simplesmente no papel. É necessário realizá-las para que você tenha um planejamento efetivo e contínuo. E é bem necessário que você tenha um replanejamento e tenha a possibilidade de se reorganizar se algo der errado. Não se cobre tanto. Você está apenas começando a se organizar e imprevistos vão sempre acontecer. Tenha maturidade e equilíbrio para se reorganizar rapidamente e não perder mais tempo. Você está se construindo e se reorganizando, dando o primeiro passo para que seu planejamento e sua organização sejam efetivos. Construir essa habilidade vai levar tempo, mas vai te levar ao sucesso. Enfim, elimine tudo aquilo que dificulta a sua organização. Procure se organizar cada vez mais. Uma pessoa organizada é uma pessoa bem mais produtiva.
E se você considera que esse conteúdo foi relevante para você, clique no joinha e compartilhe. Um abraço e até a próxima.